que nós fugimos tanto dos desafios se sem eles nós não seríamos quem somos, nós não teríamos histórias para contar e nem tampouco soluções para vender, já que sim, esse é muito do motivo, isso é muito do argumento, da narrativa utilizada nos negócios digitais. As soluções vendidas é o caminho que nós percorremos, é a solução que nós encontramos em relação a algum desafio que nós superamos. Olá, estrelas da minha vida, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sonhar Sem Limite Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Esses dias eu vi um conteúdo no Instagram de uma criadora de conteúdo em que ela falava e ela abordava a questão do relacionamento abusivo que ela sofreu e o quanto aquele relacionamento a fez abrir os olhos, o quanto isso tornou ela a pessoa que ela é hoje, o quanto isso ajudou a superar e enfim, todas as questões que ela tinha com o seu emocional e o seu mental. E adivinhe, ela é uma psicanalista que ela ajuda, outras mulheres com questões relacionadas à autoaceitação, amor próprio, autovalorização, enfim, E ela traz muito essa história do relacionamento abusivo que ela teve, ela martela muito isso porque isso faz parte da narrativa dela, então sim, ela repete muito esse fato. E nesse conteúdo em específico, por mais que eu já tivesse ouvido alguns conteúdos dela, mesmo tendo conhecido ela há pouco tempo, como é algo que está dentro da narrativa dela e ela repete muito isso, eu já conhecia esse facto sobre ela. Mas nesse conteúdo em específico, algo tocou-me, algo bateu em mim, porque, atenção, eu conheci há pouco tempo e eu me identifiquei com ela, porque sim, eu também tive muitos relacionamentos que não foram grande coisa, inclusive até eu tinha um e-book, não é? Porque eu não sei quantos pesa é isso, que foi o meu primeiro infoproduto que eu criei e coloquei à venda na Amazon, o e-book, que falava justamente como o título era Recover and Rediscover Yourself After a Breakup, justamente porque eu passei por um processo desses desse término que também me afetou bastante e que a partir dali eu tive que aprender a me tornar uma outra pessoa e que durante esse processo de aprendizagem também muita coisa aconteceu, muitos erros foram cometidos até que eu realmente me tornasse a pessoa que eu sou hoje. No entanto, esse não é o foco do meu conteúdo, não é o foco do que eu trago para cá, embora sim eu reconheça que tenha muita bagagem nesse sentido e eu só tornei uma pessoa que eu sou hoje mesmo em relação a tudo, mas principalmente nos relacionamentos, justamente porque eu passei por isso. Então eu me identifico com ela quando ela traz essa história de relacionamentos abusivos e tóxicos e essas coisas todas, o relacionamento que ela viveu, eu me identifico com ela. Mas eu naquele momento que ela trouxe aquilo, eu comecei a pensar, todas nós, de alguma forma, nós temos os nossos desafios. Nós temos histórias desafiadoras que nós passamos. Nós temos situações que nós passamos e que a partir dessas situações nós nos tornamos a pessoa que somos hoje. Mas vamos ser sinceros, ninguém quer passar por esses desafios, por essas histórias. Ela, assim, se lhe perguntarem, obviamente, provavelmente ela não quer voltar a passar por um relacionamento abusivo. Ninguém quer passar por situações desafiadoras. Ninguém quer passar por um relacionamento abusivo. Ninguém quer passar por uma situação de ter um projeto fracassado. Ninguém quer passar por uma situação de humilhação. Ninguém quer passar por nenhuma situação difícil, desafiadora na vida. Ninguém. Todas nós evitamos passar por desafios na vida. Só que vamos aqui refletir juntas. O que seria de nós sem todas essas situações caóticas e desafiadoras que nós passamos na vida?
Quem seríamos nós sem os desafios que nós tivemos que enfrentar e superar para estar aqui hoje? Qual seria a nossa história sem isso? Porque naquele momento que ela começou a falar sobre isso, eu comecei a pensar, engraçado. Foi difícil para ela. E eu não estou a dizer que ela tenha que passar por isso ou que alguma mulher tenha que passar por isso. Não me entendam mal. Eu passei por isso e sei que não é cool. Certo? Mas quem seria ela? Que história ela estaria a contar? E mesmo essa outra história que ela estaria a contar, como é que ela teria essa história para contar? Porque hoje, se nós formos ver, hoje na internet, não é? Todas as pessoas que têm um negócio digital, quando elas começam a falar de que, nossa, eu passei por essa dificuldade, por aquela dificuldade, mas eu encontrei a solução e essa é a solução, esse é o caminho. Basicamente, o que essa pessoa está a dizer é: eu passei por um processo de desafio muito grande, ok? Eu consegui encontrar a forma de sair disso, eu superei esse desafio e hoje eu posso ter um caminho pronto para te entregar e no qual tu vais seguir e trilhar esse caminho e tu vais conseguir alcançar aquilo que tu queres, independentemente do nicho, do ramo, do mercado de atuação, como quiser chamar. Independentemente disso. Todas as narrativas passam por esse processo. Aliás, bora pensar juntas, tá? Imagina que tu estás a assistir um filme e que nesse filme o protagonista principal do nosso filme, ele não teria passado por nenhum desafio. Para começar, o que ele tornaria o protagonista? Pensa num filme da Marvel, eu adoro os filmes da Marvel, nos heróis, nesses super-heróis. Todos esses super-heróis, eles têm uma história, eles têm um desafio, eles têm uma fraqueza, eles têm alguma coisa que eles passaram, eles enfrentam algum desafio que faz com que tu torces, vibres, vai e tal. Todos eles. Todos. Inclusive, a DC, sim, o Super-Homem da DC, não é? Quando eles lançaram o primeiro Super-Homem, ele era mesmo Super-Homem. Ele não tinha uma única fraqueza. O povo odiou. Pode ir pesquisar. A audiência não gostou do filme. Por quê? Porque ele era o Super-Homem, ele não tinha fraqueza. A partir desse erro que eles cometeram, e que eles perceberam que a audiência não estava feeling o Super-Homem, o que eles decidiram? Trazer a questão do ponto fraco dele. Primeiro eles trouxeram toda a história, não é? Tipo, porque tu hoje vês o Super-Homem, tu sabes que ele não está ali, não é Super-Homem por ser. Ele está ali para proteger a família, isso tudo. Então eles incluíram isso na narrativa e eles incluíram o quê? Um ponto fraco. A Kryptonita, acho que é assim que se chama, não é? Incluíram um ponto fraco. Alguma coisa que quebrasse o Super-Homem. Por quê? Porque todos nós gostamos de uma história com um bom desafio a ser enfrentado. A vida sem desafio para nós não tem piada. Não vale a pena ser vivida. Aliás, vamos trazer a coisa para a realidade. Quando nós vemos uma herdeira, não é? Tipo, uma pessoa que tem, assim, como a gente diz, a vida ganha, não é? A pessoa já nasceu com a vida ganha, ok? O que é que a gente pensa? Essa pessoa, se eu também fosse filha de não sei quem, se eu também fosse não sei quantos, eu também teria isso. Tudo inveja, né? Mas pronto, a gente faz de conta que não é. Mas nós não, meio que não valorizamos o esforço dessa pessoa. Nós meio que não valorizamos a história dessa pessoa, certo? Por quê? Porque a gente gosta de ver a pessoa num bom desafio, a ultrapassar o desafio. É isso que, enquanto seres humanos, não é? Porque nós, como seres humanos, nós estamos constantemente a ser desafiados e a ter que ultrapassar os nossos desafios. Nós gostamos de identificar alguma fraqueza no outro também. Essa é a verdade.
Então, pensa comigo. Ninguém acorda, ok? Nenhuma de nós acorda e pensa, que coisa, hoje apetece-me um prato cheio de desafios bem desafiadores. Para o pequeno almoço, para o almoço e para o jantar. Não, a gente acorda a pensar, eu quero paz hoje. Hoje eu só quero um dia tranquilo. Só quero assim, não fazer nada, ficar aqui. Como eu queria ter uma paz. É isso que a gente pede quando a gente acorda. Mas vamos combinar. Se a nossa vida fosse assim, uma paz da alma, sabem? Tipo, não acontece nada na nossa vida. Nada, não se passa nada. Não tem desafio, não tem nem um mendinho assim na mesa que a gente pensa, meu Deus, quebrei o mendinho. Não, só foi assim uma pancada mesmo. Não é? Imagina que nossa vida não tivesse nada disso. Nada disso. O quão estimulante seria a nossa vida. O quão estimulante seria a nossa história. Vamos o que seria a nossa história? A pessoa que pensa acelerar e as palavras nem terminam de sair. Mas vamos pensar, inclusive, nas histórias que nós contamos às pessoas sobre nós. De verdade, para nesse momento, para e pensa. Qual foi a última história sobre ti que tu contaste a alguém? Nessa história, não aconteceu alguma coisa? Ou foi um desafio assim gigante que tu tiveste que superar? Ou foi alguma coisa muito cômica que aconteceu? Tipo, assim, alguma coisa tinha que acontecer para tu teres uma história para contar. E ainda assim, nós falamos tão mal dos desafios, como se assim nós endemonizamos os desafios. Como se fossem assim, a pior coisa que nos pode acontecer na vida é a gente ter que enfrentar desafio X, desafio Y, né? Se eu for nomear aqui. Nossa, relacionamento abusivo? Nossa Senhora! Não! Nem pensar. Tudo bem. Ok. Ninguém deseja isso para ninguém. Mas ainda assim, é um desafio que, ao ser superado, como a gente vê em várias histórias, se a pessoa souber ter essa mentalidade, não é? Que a impulsiona a crescer, a aprender com esse desafio, isso se torna um ponto forte na história dela. A pessoa teve acidente que aconteceu, não é? Ninguém quer que um acidente aconteça com ninguém. Mas a pessoa sobrevivendo a esse acidente, nossa, baita história para contar. A pessoa começou a jogar futebol. Era péssima a jogar futebol. Mas foi lá, persistiu e não sei o quê, foi recusado não sei quantas vezes. Conseguiu ser um sucesso. Baita história para contar. Olha, lembrei-me agora da J.K. Rowling. Esqueci o nome dela, a escritora do Harry Potter. Olha o que o Harry Potter é hoje. A mulher escreveu, levou o livro e a pessoa disse, nem pensar. Ela bateu em várias editoras, várias pessoas para publicarem o livro. Ninguém quis publicar o livro. Agora imagina se ela não tivesse que passar por esse desafio. E hoje ser o que é toda a saga, que particularmente eu ainda não assisti. Nem sei se algum dia vou assistir isso do início, do primeiro episódio até o último que já foi feito. Mas ela hoje é quem é e ela tem essa história para contar. Então, qual é o nosso problema com os desafios e com as situações desafiadoras? Por que nós evitamos tanto algo que nos fortalece, algo que nos forja, algo que nos prepara para a vida? Como eu disse, podem ser inúmeros desafios de diversas formas e ao longo da vida a gente passa por muito desafio. Muito desafio. Eu tenho muitas histórias para contar e muito desafio que eu tive que ultrapassar. Imagina se esses desafios não existissem na minha vida. Imagina se eu fugisse destes desafios. O que eu ia contar?
olha, apareceu-me esse desafio e eu fugi dele. Entendes? Os nossos desafios, eles se tornam parte da nossa história. Inclusive, eu acho muito engraçado porque em relação a essa questão de herdeiro, enfim, que nós estamos a falar agora da pessoa que nasce com a vida ganha e tudo. A filha do Bill Gates, ela, quando começou a fazer o podcast dela, que ela tem um podcast, que eu agora não sei dizer o nome do podcast, mas enfim, podes procurar, mas ela tem um podcast que ela começou basicamente o podcast e ela tinha a ideia de um projeto, aliás, ela tinha a ideia de um projeto que ela queria lançar. E o Bill Gates virou-se para ela, o pai dela, virou-se para ela e disse ela, basicamente, essa é a história que contam, tá? Mas que ele virou basicamente para ela e disse ela, eu não vou te dar nenhum tostão para tirar esse projeto da gaveta. Se vira, minha amiga. Basicamente foi isso. Vira-te, tira o teu projeto, faz o teu projeto acontecer. Eu não vou estar por detrás a financiar esse projeto, digamos assim. Então foi aí que ela, obviamente, conhecendo a internet, isso tudo como ela conhece, e sabendo do potencial, ela começou por criar um podcast. E criando um podcast, começou a trazer pessoas, até a audiência, não sei o quê, até ela foi lá e construiu essa audiência e criou um negócio criou o projeto dela com base nessa audiência. Antes, as pessoas quando começaram a ver o podcast dela e tal, muitas pessoas foi tipo aquela coisa de também a filha de Bill Gates e tal. E vamos ser sinceros, o Bill Gates pode não ter ajudado financeiramente ela a tirar o projeto do papel, mas só o facto dela ser filha de Bill Gates, muitas oportunidades, muitas portas se abriam para ela. Obviamente, ela teve que bater a porta, ela teve que ir lá e dizer, olha, tem esse projeto assim, 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 e convencer as pessoas. Provavelmente teve. Ou mesmo que ela tivesse decidido criar, ela tinha como pagar para fazer toda a estrutura e tirar o podcast dela do papel. Ok? Oportunidades, realidade diferente. Mas ainda assim, sem as pessoas conhecerem esse facto de o pai não ter apoiado, muita gente estava torcendo a nariz. Quando veio à tona a história de o pai não ter dado um cêntimo e ela ter que se virar, todo mundo já está a ver como válido e merecedor tudo que ela está a fazer. Todo mundo, aspas, mas a maior parte das pessoas mudaram a sua impressão em relação a ela nesse sentido. Então, desafios, eles tornam as coisas mais interessantes. As pessoas começam realmente a ver que houve um esforço, um trabalho, uma dedicação, uma determinação, e é isso que as pessoas valorizam. Então, assim, a vida, ela é um desafio todo santo dia. Todos os dias nós enfrentamos um desafio na nossa vida. E ainda assim, nós falamos muito mal do pobre coitado. Nós, assim, damos a entender que nós não queremos de todo passar por desafios na vida. Mas que graça teria? O que é que teria de interessante numa vida onde não se passasse nada? Onde não tivéssemos nenhum desafio? Que histórias é que nós teríamos para contar? E é engraçado porque quando nós vemos pessoas que têm muitas oportunidades e isso, quererem fazer alguma coisa, nós começamos, nossa, pobre coitada da privilegiada, pobre coitada da menina branca, pobre coitada de não sei o quê. É meio que a desmerecer, porque vamos ser sinceros, gente, eu sou uma mulher preta, eu nasci na África, e ainda assim eu sei que todas as pessoas passam por desafios. Todas as pessoas passam por desafios. Vamos trazer aqui um exemplo, tá? Por acaso não uma menina branca, mas continua a ser uma menina muito privilegiada. A filha da Beyoncé. Primeiro, ela quando começou a dançar, nossa, as pessoas caíram em cima, coitada. Agora da segunda tour que ela fez, sim. Impecável. Mas ela também teve que suar, que batalhar para conseguir melhorar na dança. E no início ela é uma criancinha. E ainda assim as pessoas caíram em cima. Ainda assim as pessoas tiveram essa coragem, essa ousadia. Mas se a gente for parar para pensar também, ela já é herdeira de milhões, certo? Ela já é herdeira de milhões. Acha mesmo que ela não passa por desafio? Nem é só essa questão do show.
Mas o quanto ela tem de privacidade, de facto? O quanto ela pode ter uma vida normal, de facto? Querendo ou não, isso é uma vantagem nossa. Não uma vantagem de quem tem esses holofotes todos virados. Então, sim, todos nós enfrentamos todos os dias os nossos desafios com base na nossa realidade e condição de vida. E por mais que a gente não queira passar por desafios, é assim, desde o momento que a gente nasce e vem para o mundo, a gente vai passar por desafios. Maiores, menores, numa escala social maior, numa escala social menor, a gente vai passar por desafios. E o que de facto constrói a nossa história, o que de facto nos torna a pessoa que nós somos, o que de facto faz com que nós sejamos muito mais fortes, são os desafios que encontramos ao longo do caminho. Então, muitas vezes, quando eu vejo mulheres que têm assim projetos com um potencial enorme e têm medo de tirar do papel por causa de todos os obstáculos que podem aparecer, na minha visão, eu só vejo o quanto o crescimento está a ser privado aqui. Porque é isso que está a ser privado. Quando nós temos muito medo de tirar uma ideia do papel, de tirar um projeto do papel, de ir atrás de um sonho, de algo que arde o nosso coração, não tem a ver só com os desafios, porque nós vamos sim enfrentar os desafios, mas nós estamos a privar-nos de viver um crescimento muito maior. Porque são esses desafios e esses obstáculos que nós vamos encontrar ao longo do caminho que, ao superarmos esses desafios e esses obstáculos, nós vamos nos tornar uma pessoa melhor. E é muito engraçado porque muitas vezes as pessoas nos dizem que nós temos que estar dispostas e temos que estar preparadas para lidar com os desafios de tirar o nosso projeto do papel. Mas a verdade verdadeira é que ninguém nos diz quais são esses desafios. Até porque os desafios, eles variam consoante a realidade, consoante a oportunidade, consoante a predisposição da própria pessoa. Mesmo que os projetos sejam muito idênticos, os desafios, ainda assim, têm níveis diferentes. E muitas vezes, quando as pessoas não nos dizem quais são esses desafios, e quando nós não sabemos com esses desafios, o quão de facto nós estamos dispostos a passar por algo que nós não sabemos o que é. O quão dispostas nós estamos de facto a viver um nível de vida, fazer um projeto que nós nunca fizemos acontecer. O quão preparados nós estamos de facto para isso? Nós não estamos. Nós vamos estar, mas nós não estamos. E muitas vezes, por mais que eu também acredito que sim, nós temos que estar preparados para lidar com os desafios que nos aparecem quando nós começamos a trilhar, nós só sabemos quais são esses desafios quando eles de facto nos aparecem à frente. Só assim é que nós sabemos quais são os desafios. Só assim é que nós sabemos o quão difícil vai ser para nós lidar com eles, porque nós não vamos desistir deles. Nós vamos enfrentá-los. Porque lembra, é um desafio. E esse desafio, depois de eu superar, eu vou ter história para contar. Eu vou me tornar uma pessoa diferente depois de passar por esse desafio. Muito mais preparada, muito mais forte para os próximos. Então, se eu fujo dos desafios, eu estou a fugir do crescimento. Eu estou a fugir da minha própria evolução. E quando eu passo por um desafio, e eu supero esse desafio, e eu me torno uma pessoa melhor, e eu me torno uma pessoa mais forte, mais preparada, e eu consigo ganhar muito mais bagagem para o próximo passo do meu projeto, da minha vida, do meu sonho, ao invés de eu ser mal agradecida com esse desafio, eu deveria fazer o contrário. Eu deveria conseguir agradecer por esse desafio ter me aparecido à frente e por eu ter conseguido superá-lo, porque hoje eu sei que posso fazer X, Y, Z, porque eu passei por aquilo. É engraçado que uma vez eu ouvi, interessante, que uma vez eu ouvi que quando nós pedimos que Deus nos dê força, que é para nós termos cuidado, porque Ele vai nos mandar desafios. Porque através desses desafios é que nós vamos ficar mais fortes.
E de verdade, eu acredito muito nisso. Os desafios, eles nos fortalecem, eles nos forjam. E se assim é, por que nós continuamos a fugir deles? Mesmo que nós não saibamos quais são os desafios que vão aparecer depois de nós começarmos alguma coisa, ainda assim, para nós conseguirmos construir essa coisa e para nós conseguirmos saber como é que nós vamos lidar e ultrapassar os desafios, nós temos que nos permitir chegar perto ou chegar de frente e estar de frente com o desafio. E não tem essa de achares que tu precisas estar 100% preparada para enfrentar esse desafio. Ninguém está preparado 100% para nada. Ninguém está 100% preparado para nada. Nós vamos nos preparando conforme nós vamos passando por esse processo. A cada ação, a cada passo que nós vamos dando, nós vamos olhando para esse desafio de uma forma diferente e nós vamos aprendendo a resolver esse desafio. Não é? Uma criança, para aprender a escrever, ela passou pelo desafio, pelo desconforto de não saber escrever e ter que ficar ali a tentar fazer aquela caligrafia. Ela teve que tentar ficar ali. Imagina se a criança desistisse desse projeto lá atrás. Aprender a escrever, aprender a ler. Ela hoje não saberia. Só que por ter passado por esse processo, que muito provavelmente, eu não me lembro quão doloroso foi para mim aprender a escrever. Não me lembro. Foi um desafio? Não tenho dúvidas de que foi. Porque, mais uma vez, eu não sou nenhuma especial aqui. Ser humano, normal como todo mundo. Também tive os meus desafios de aprendizagem ali. Então, eu hoje não consigo sequer fazer ideia do quão difícil foi para mim aprender. Mas, garantidamente que foi difícil. Mas hoje nem sequer me lembro. Mas hoje eu sei escrever e eu amo escrever. Não é? Porque eu passei por aquele desconforto lá atrás. Eu passei por aquele desafio lá atrás. Então hoje os desafios que eu estou a passar, daqui a 10, 20, 30 anos, quem sabe, eu vou estar num nível que provavelmente nem sequer vou me lembrar do desafio em si. Porque os desafios também, para nós nos lembrarmos pelo virar em história, tem que ser desafios grandes. Pode ser um desafiozinho, tá? Tem que ser algo assim, gigante. Toca mesmo, que abala a nossa estrutura, que desafia-nos realmente. São esses que viram história. São esses que depois a gente vende a solução. São esses, não é? É só depois de eu trilhar esse caminho que eu chego lá à frente e eu vou mapear o caminho que eu trilhei e eu vou dizer, toma aqui a solução para o teu desafio. Não é? Eu passei por isso, isso foi muito difícil. Então, se tu estás a passar por isso, não precisas continuar a passar por isso, não é? Toma! Então, basicamente, o que eu quero que tu, de facto, entendas e que não é só tu, não é? Que nós todas realmente interiorizemos, ok? Não vamos fugir dos desafios, sabe? Não foge. Não foge dos desafios. Vamos tentar encarar sempre os nossos desafios e tentar ultrapassar sempre os nossos desafios, porque eles vão e são parte da nossa história. Eles vão fazer parte da nossa história e nós somos desafios superados em movimento. Bonito isso, né? Não, mas de verdade, é isso que nós somos. Ok? Desafios superados em movimento. Imagina a tua vida se não tivesse os desafios que tu tiveste e que tu tiveste que superá-los. Imagina se a tua vida não tivesse metade do desafio que tu tiveste na tua vida. Imagina como é que seria a tua história hoje. Que histórias é que estarias a contar? Imagina até que a tua vida tivesse outros desafios que não esses que tu tiveste, porque tu achas que passaste por esses desafios porque tu estavas numa condição diferente. Tá, agora imagina que tu estás numa outra condição. Quais seriam os desafios nessa outra condição? Porque iriam existir desafios. Quem tu serias depois de superar esses desafios? Que histórias é que tu contarias depois de superar esses desafios? Faz sentido realmente nós falamos tão mal de algo que nos fortalece, de algo que dá base a quem nós somos e as histórias que nós contamos às pessoas sobre nós?
Será que faz realmente sentido nós falarmos tão mal dos nossos desafios, daquilo que nós passamos, porque, meu Deus, que eu passei por isso? Não. Tudo bem, ninguém quer voltar a passar pelos desafios, certo? Mas faz sentido falar tão mal deles? Sim. Eu vou deixar que tu me respondas. Pode ser que eu é que tenho uma forma de ver as coisas diferente. Pode ser que tu passaste por desafios que, sei lá, tu achas que não faz sentido, que não contribuem em nada para a tua história, para quem tu és. Não sei. Pode ser que realmente não tenha feito sentido. E, honestamente, acho que está tudo bem também. Ninguém está cá para ditar nada. Isso não é nenhuma regra, não é de, tu tens que ir passar. Não. Tudo bem. Ok? Mas se houver algum desafio que tu tiveste que ultrapassar e que tu ultrapassaste, que tu sentes que hoje contribuiu para tu seres a pessoa que tu és, para tu teres a vida que tu tens, para tu teres a história que tu tens para contar e que tu de certa forma estás grata por esse desafio, partilha aqui nos comentários. Sabe, dá a tua contribuição para essa conversa, se sentires de fazer isso, como é óbvio, ninguém é obrigado a fazer isso, mas se sentires de fazer isso, para que mais pessoas que se calhar estão a passar pelo mesmo desafio ou também passaram por esse desafio, possa ver e de alguma forma também se inspirar. Eu acredito que todos nós temos alguma coisa a contribuir de alguma forma. E pode ser que tu não tenhas a coragem, a ousadia de ter um podcast e whatever, e a trazer a tua experiência, trazer as conversas, trazer as reflexões, mas se tu quiseres trazê-las no comentário de repente e a gente continuar essa conversa, eu fico muito grata. Mas se sentires que eu não quero fazer isso aqui nos comentários e tal, podes fazer isso na DM, ali na mensagem privada, pelo meu Instagram ou até mesmo por e-mail. Eu vou amar ler a vossa história, os vossos desafios, o que é que vocês estão do outro lado também a passar, a ultrapassar, que realidades. Porque como eu digo, né, todos nós vivemos na nossa bolha, pode ser que dentro da minha bolha eu nem imagine que alguém passe por certos tipos de desafio. Não sei. Fica aí o meu pedido para que tu partilhes a tua história e o teu desafio. Eu vou adorar poder ler e conhecer um pouco mais de quem está do outro lado. Se partilhares, se alguma coisa nesse episódio te tocou, se é uma reflexão que tu achas que vale a pena nós levarmos para mais pessoas e tu partilhares nas tuas redes sociais, marca-me, @Edlane, ou @Edlane Cardoso, ou @Sem Essa Limite Podcast, ok? Que eu vou amar ver também quem é que está do outro lado. E se sentires de partilhar com uma amiga, também faz isso. Toda a contribuição aqui é válida. Estrela, sonhadora. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!